Minha família tentou me roubar a herança da minha avó. Então, usei o próprio plano deles para deixá-los sem nada. Minha avó, Helena, era o meu norte, minha bússola moral, meu porto seguro. Depois que o casamento dos meus pais implodiu de forma espetacular e minha mãe decidiu recomeçar a vida em outro estado, fui eu quem ficou. Ou melhor, foi a vovó quem me acolheu, sem uma única pergunta, apenas com um abraço apertado e um quarto que ela rapidamente transformou no meu santuário. Ela não era apenas minha avó, ela era minha guardiã, minha confidente, a arquiteta da mulher que eu me tornaria. A casa dela, uma construção antiga com um jardim que parecia ter vida própria, era o meu verdadeiro lar. Cada canto guardava uma memória. O cheiro de bolo de fubá nas tardes de domingo, o som da sua máquina de costura antiga, as horas que passávamos no jardim, onde ela me ensinou o nome de cada planta e o segredo para fazê-las florescer. Paciência e amor, minha filha. Serve para plantas e para pessoas, ela dizia. Quando a doença chegou, foi como uma sombra lenta e cruel se espalhando por nosso paraíso. O diagnóstico foi duro, e o prognóstico, ainda pior. Sem hesitar, eu tranquei a faculdade e ajustei meu trabalho para um regime de meio período. Minha vida passou a girar em torno dela. Banhos, remédios, noites em claro, leituras de seus livros favoritos. Foram 2 anos de uma rotina exaustiva, mas cada segundo foi um ato de amor e gratidão. Enquanto isso, meus tios, Ricardo, o primogênito arrogante e empresário de sucesso, Marcos, o do meio, um funcionário público amargurado, e Lúcia, a caçula, que vivia para as aparências, faziam suas visitas performáticas. Apareciam uma vez por mês, ficavam o tempo exato para um café, perguntavam com uma pressa incômoda como ela está, tiravam uma selfie com a matriarca doente para postar com legendas piedosas e iam embora. Nunca trocaram uma fralda, nunca passaram uma noite em claro. Apenas observavam de longe, como abutres esperando o momento certo. Em uma de suas últimas tardes lúcidas, vovó segurou minha mão com uma força que eu não sabia que ela ainda tinha. Seus olhos, já turvos, encontraram os meus. Ana, você precisa me prometer, ela sussurrou, a voz fraca. Esta casa, ela é a sua história. É a sua segurança. Não deixe que eles tirem isso de você. Eu já deixei tudo arrumado nos papéis. É sua. Prometa. Eu prometo, vovó. Eu prometo, respondi, com as lágrimas que eu segurava há dias finalmente escorrendo pelo meu rosto. Ela sorriu, um sorriso fraco, mas sereno. Foi a última conversa que tivemos. Ela faleceu 2 dias depois, em sua própria cama, segurando a minha mão. O funeral foi um teatro do absurdo. Meus tios e primos, vestidos em um luto impecável, recebiam os pêsames com expressões ensaiadas de dor. Mas seus olhos brilhavam com uma ganância mal disfarçada. Foi durante o velório, enquanto eu estava entorpecida pela dor, que meu tio Ricardo me encurralou perto da cozinha. Ana, seja prática, ele começou, com um tom condescendente que ele sempre usava comigo. Sei que é um momento difícil, mas o mercado imobiliário não espera. Já tenho um corretor amigo meu que pode avaliar a casa. Podemos conseguir uma boa grana e resolver isso rápido. O choque foi tão grande que me deixou sem ar. Vender a casa? Tio, a vovó acabou de falecer. Estamos no velório dela. E, ela deixou a casa para mim. Ricardo soltou uma risada curta e debochada, um som que arranhou minha alma. Para você? Ah, Ana, não seja ingênua. Você é uma menina ainda. A lei é clara, a herança dos pais é dividida igualmente entre os filhos. Você morava com ela, foi uma cuidadora, e somos gratos por isso. Mas a casa será vendida, e o dinheiro, dividido. É assim que o mundo funciona. Naquele momento, eu entendi. Para eles, eu não era família. Eu era um obstáculo. A dor da perda se transformou em uma brasa de fúria dentro de mim. Eles não estavam apenas desrespeitando a memória da minha avó, estavam tentando ativamente apagar seu último desejo. A confirmação veio uma semana depois, na forma de um envelope pardo e intimidador. Uma notificação judicial. Meus 3 tios, em um bloco unido e impiedoso, estavam contestando o testamento. A petição era uma obra de ficção cruel,
alegavam que vovó Helena sofria de senilidade avançada, que não estava em seu juízo perfeito e que eu, a neta dedicada, era uma manipuladora oportunista que a coagiu a assinar os papéis. Eles exigiam a anulação do testamento e a venda imediata do imóvel. A mulher que dedicou os últimos anos da sua vida a cuidar da mãe deles, agora era a vilã. A neta amada, a herdeira por direito e por amor, era uma golpista. A guerra havia sido declarada. Eu me vi em um pesadelo. Contratei um advogado de família, Dr. Almeida, um homem gentil, mas brutalmente honesto. Ana, seu caso é forte moralmente, mas legalmente, eles podem arrastar isso por anos. Processos de herança são batalhas de desgaste. Eles têm dinheiro, têm tempo e, o mais importante, não têm escrúpulos. As semanas seguintes foram um inferno psicológico. A tática deles era clara: me quebrar pela exaustão. As ligações não paravam. Era meu tio Marcos, com sua voz chorosa, dizendo que eu estava destruindo a família. Era minha tia Lúcia, com seu tom passivo-agressivo, sugerindo que eu aceitasse o acordo generoso que eles ofereciam, uma quantia irrisória, menos de 10% do valor da casa. E era Ricardo, sempre ele, com ameaças veladas: você vai se afundar em dívidas com advogados, garota. No final, vai sair sem a casa e sem um tostão. Seja inteligente. A campanha de difamação se estendeu às redes sociais. Meus primos, com quem eu dividi festas de aniversário e segredos de infância, agora postavam indiretas venenosas. Tem gente que se aproveita da fragilidade dos idosos. Que nojo, escreveu uma prima. A ganância cega as pessoas, até mesmo a família, postou outro. Eu fui bloqueada, excluída, isolada. Eles estavam reescrevendo a história, me pintando como uma pária. A pressão era esmagadora. As contas do advogado começaram a chegar. Minhas economias, o pouco que vovó me deixou em uma conta poupança, estavam desaparecendo. Comecei a ter crises de ansiedade. Olhava para as paredes daquela casa, o meu refúgio, e só via um campo de batalha que eu estava perdendo. A ideia de desistir, de vender, de apenas dar a eles o que queriam para ter um pouco de paz, começou a parecer uma opção tentadora. Numa noite particularmente sombria, eu estava no fundo do poço. Sentei no chão da cozinha, abraçada aos joelhos, chorando silenciosamente. Eu me sentia fraca, sozinha. Foi quando olhei para a pequena porta no teto do corredor. O sótão. Vovó sempre dizia que lá em cima estavam guardados os fantasmas e os tesouros da família. Precisando desesperadamente me sentir perto dela, peguei a escada dobrável e subi. O ar era denso, com cheiro de poeira e tempo. A luz fraca da lâmpada iluminava pilhas de caixas, móveis cobertos por lençóis brancos e a nostalgia de uma vida inteira. Comecei a mexer nas caixas, procurando por álbuns de fotos, por qualquer coisa que me trouxesse um pouco de conforto. Foi então que eu vi. Atrás de uma pilha de malas de viagem antigas, quase escondido na sombra, havia um pequeno baú de madeira escura, com detalhes em latão. Eu nunca o tinha visto antes. Com o coração batendo um pouco mais forte, arrastei o baú para o centro do sótão e o abri. Dentro, um tesouro de papéis amarelados. Certidões de nascimento, cartas de amor do meu avô, e um envelope grosso, selado com uma fita desbotada. Com as mãos trêmulas, eu o abri. Dentro, havia um contrato. Um instrumento particular de confissão de dívida e acordo de empréstimo, datado de 30 anos atrás. Li o documento com os olhos arregalados. Meu avô, falecido há muito tempo, havia emprestado uma quantia substancial de dinheiro ao seu filho mais velho, Ricardo. O propósito, capital inicial para a primeira empresa de Ricardo, a mesma que hoje era a base de sua fortuna. O contrato era meticuloso. Mas foi a última cláusula, adicionada à mão e com as assinaturas do meu avô e do meu tio Ricardo nitidamente reconhecíveis, que fez meu mundo parar. Cláusula adicional: fica acordado entre as partes que, na eventualidade de o empréstimo não ser quitado até a data do falecimento do credor, o valor total da dívida, acrescido de juros compostos de 1% ao mês, será automaticamente deduzido da quota-parte da herança futura do devedor. Um raio de esperança, tão intenso que pareceu físico, atravessou meu corpo. Corri para baixo, com o contrato nas mãos. Liguei o computador velho da minha avó e abri uma planilha.
Inseri o valor original do empréstimo. E então, comecei a aplicar os juros. Mês a mês. Por 30 anos. O número na tela crescia exponencialmente. Quando terminei, eu não conseguia acreditar. A dívida do meu tio Ricardo, corrigida, não era apenas grande. Era astronômica. Superava, com folga, o valor de mercado da casa. Na verdade, era maior do que o valor estimado de toda a herança somada. Meu tio Ricardo não tinha direito a um centavo. Legalmente, ele era um devedor do espólio. Ele devia dinheiro à sua mãe morta. E então, a cereja do bolo. No rodapé do contrato, em letras miúdas, estava o nome do escritório de advocacia que redigiu e autenticou o documento. Era o mesmo escritório que ele havia contratado para me processar. O advogado dele era testemunha da própria armadilha que estava prestes a engoli-lo. Naquele momento, a tristeza deu lugar a uma calma glacial. A garota assustada morreu no sótão. A mulher que desceu as escadas era uma estrategista. A guerra não estava perdida. O jogo tinha acabado de virar. Na manhã seguinte, marquei uma reunião urgente com o Dr. Almeida. Cheguei ao seu escritório e, sem dizer uma palavra, coloquei o baú de madeira em sua mesa e entreguei-lhe o contrato. Ele leu o documento, duas vezes. Seus olhos, antes cheios de uma compaixão cautelosa, agora brilhavam com a excitação de um caçador que acaba de encontrar a trilha de uma presa rara. Ele se recostou na cadeira, um sorriso lento se espalhando por seu rosto. Ana, ele disse, com a voz baixa e cheia de admiração. Isto não é uma arma de defesa. Isto é uma arma de aniquilação em massa. Isto é um checkmate. O plano que traçamos foi de uma simplicidade genial e de uma crueldade calculada. Não faremos nada, disse Dr. Almeida. Vamos deixar que eles continuem. Deixar que gastem mais dinheiro com o advogado, que se sintam confiantes, que se afundem na própria arrogância. O silêncio será nossa maior arma. A surpresa, nosso golpe final. E assim fizemos. Ignorei as ligações. Deixei as notificações se acumularem. Para eles, meu silêncio era um sinal de fraqueza, de que eu estava prestes a ceder. Mal sabiam eles que era o silêncio do predador esperando o momento certo para atacar. A audiência de conciliação foi marcada. O dia chegou, e eu me vesti com um cuidado deliberado. Um vestido sóbrio, um penteado elegante. Eu precisava parecer serena, inabalável. Ao entrar na sala de audiências, a cena era exatamente como eu imaginava. Meus 3 tios, acompanhados de seus filhos mais velhos e de seu advogado, o Sr. Campos, ocupavam um lado da mesa. Suas expressões eram uma mistura de arrogância, impaciência e triunfo antecipado. Eles me olharam com pena e desprezo. O Sr. Campos começou seu discurso. Falou por quase 20 minutos, pintando um quadro vívido da senilidade da minha avó e da minha influência indevida. Ele usou palavras como vulnerabilidade, coerção e justiça familiar. Eu o ouvi sem piscar, mantendo uma expressão neutra. Quando ele finalmente terminou, o juiz se virou para o meu advogado. Doutor Almeida, sua vez. Doutor Almeida levantou-se lentamente. Meritíssimo, minha cliente e eu agradecemos a eloquência do colega. No entanto, acreditamos que toda esta discussão pode ser simplificada. Antes de apresentarmos nossa defesa às acusações, que são infundadas, gostaríamos de apresentar um documento que é de extrema relevância para a composição deste espólio. Ele caminhou até a mesa do juiz e entregou-lhe uma cópia autenticada do contrato. Depois, virou-se e estendeu outra cópia ao Sr. Campos. A mudança no rosto do advogado foi instantânea e dramática. A cor sumiu de sua face, deixando-a com um tom pálido e doentio. Seus olhos correram pelo papel, e eu vi o momento exato em que a memória, enterrada há 30 anos, o atingiu como um soco. Sua mão tremeu visivelmente. Ele olhou para seu cliente, Ricardo, com uma expressão de puro pânico. Ricardo, impaciente, arrancou o papel da mão do advogado. O que é isso? Ele resmungou. Ele começou a ler. Seu rosto confiante se desfez camada por camada. A confusão deu lugar à incredulidade, e a incredulidade, ao horror. Seus irmãos, Marcos e Lúcia, se inclinaram, lendo por cima de seu ombro.
O silêncio que caiu sobre o lado deles da mesa era pesado, denso, absoluto. Doutor Almeida quebrou o silêncio, sua voz cortando o ar como uma lâmina. Ele explicou ao juiz, de forma calma e metódica, a natureza do documento. Em seguida, apresentou a planilha com os cálculos da dívida, projetada em um telão para que todos na sala pudessem ver a matemática implacável da justiça. Portanto, meritíssimo, concluiu o Dr. Almeida, sua voz ressoando na sala silenciosa. Como pode ver, o autor principal desta ação, o Sr. Ricardo, não apenas não possui qualquer direito a receber um centavo deste espólio, como, na verdade, é um devedor substancial do mesmo. Sua dívida, devidamente corrigida, excede o valor total da herança. Ao mover esta ação para forçar a venda de um bem para pagar a si mesmo, ele está, efetivamente, tentando cometer uma fraude contra o espólio e contra os demais herdeiros. E como os outros autores, seus irmãos, se associaram a ele nesta empreitada, eles se tornaram, no mínimo, cúmplices. A sala de audiências explodiu. Ricardo, pálido como um fantasma, levantou-se de um salto, gaguejando. Isso é um absurdo! Um mal-entendido. Essa dívida foi perdoada verbalmente pelo meu pai. Marcos e Lúcia, percebendo a armadilha em que haviam caído, viraram-se contra o irmão mais velho. Você nos enganou, gritou Lúcia, as lágrimas de raiva escorrendo por sua maquiagem cara. Você nos usou para tentar encobrir sua dívida. Você nos fez processar nossa própria sobrinha por nada. O juiz, um homem experiente e de pouca paciência, bateu o martelo com força. Silêncio! Sua voz ecoou, e ele olhou para meus tios com um desprezo visível. Senhor Campos, o senhor era o advogado responsável por este contrato original? Perguntou ele, com uma frieza cortante. O advogado apenas assentiu, incapaz de falar. Interessante. O juiz encerrou a audiência sumariamente. A ação deles foi indeferida com prejuízo, o que significa que não poderiam entrar com ela novamente. Ele também anunciou a abertura de uma investigação formal sobre a dívida do meu tio Ricardo e uma possível tentativa de fraude processual, com uma notificação sendo enviada à ordem dos advogados sobre a conduta do Sr. Campos. Eles saíram do tribunal como uma família em ruínas, gritando e se acusando no corredor. A aliança forjada na ganância havia se dissolvido em um espetáculo de recriminação e vergonha. O desfecho foi mais devastador para eles do que eu poderia ter imaginado. Para evitar um processo criminal por fraude, meu tio Ricardo foi forçado a um acordo. Ele teve que vender um de seus imóveis e parte de suas ações para quitar a dívida com o espólio. O dinheiro, uma quantia considerável, foi depositado na conta do inventário e, ironicamente, dividido entre seus irmãos, Marcos e Lúcia. Eles pegaram o dinheiro, mas a relação entre os três foi permanentemente destruída. Humilhados e expostos, eles nunca mais me dirigiram a palavra. E eu? Eu voltei para casa. A minha casa. Livre, em paz. O processo foi arquivado, e o testamento da minha avó, validado. Hoje, anos depois, a casa respira novamente. O jardim está mais vibrante do que nunca, um testamento à lição da minha avó sobre paciência e amor. O cheiro de bolo de fubá voltou a perfumar os corredores aos domingos. A paz que eu tanto busquei não veio da ausência de conflito, mas da força que encontrei para lutar por aquilo que era meu por direito e por amor. Eles tentaram me tirar tudo, mas se esqueceram de olhar para o sótão. Esqueceram que minha avó, além de uma casa, me deixou a verdade como herança. E a verdade, por mais empoeirada e esquecida que esteja, sempre encontra uma forma de vir à luz. E, às vezes, ela vem na forma de um contrato antigo, esperando por 30 anos para fazer justiça.